Bem-vindo a quem nos assiste online, quem está nos assistindo online, viajando. Saudade de vocês. Eu também estive aí alguns dias acompanhando os nossos cultos através, desse importante canal que a gente tem de comunicação, que é as nossas redes sociais. Agradecer ao time da mídia que são tão capacitados. Parabéns, viu? Demorou, mas vocês ficaram talentosos, eu sei. Mas muito bom vocês aí em cima, que time. Lucinho assumindo esse time aí. Obrigado, viu, Lucinho? Você é uma bênção. E todos os irmãos das câmeras que trabalham, pessoal do som. Gente, eu não sei se vocês viram, o William está treinando os nossos jovens para aprender a mexer no som. Eu fiquei tão feliz de ver hoje. Hoje estava parecendo uma creche ali, cheio de menino. Mas o William está sério, ensinando eles a aprender a ouvir, a discernir. Isso é tão importante. Então, apoie o trabalho. Se os seus filhos precisam estar aqui mais cedo, serem treinados pelo William, que está fazendo um tremendo trabalho, está fazendo uma mudança completa no nosso sistema de som da igreja e melhorando cada dia mais. Então, muito obrigado, William. Obrigado a vocês que estão apoiando a gente. Quero dar bem-vindo a quem nos visita pela primeira vez. Se você nos visita, você deve ter recebido um cartãozinho. Se você puder preencher esse cartão, a gente vai entrar em contato com você. Pastor Soares possivelmente vai te ligar durante essa semana, saber um pouco mais de você. Se você tem alguma necessidade, quer que a gente esteja orando por você, uma oportunidade de você escrever nesse cartãozinho que você recebeu aí, tá bom? Hoje nós vamos ter almoço na igreja. Já deu para sentir o cheiro, no ar, muito bom. Se você puder estar conosco, você principalmente que nos visita, para a gente poder te conhecer um pouco mais. E aos membros da igreja, que se você vê alguém novo, fale com ele, converse com essa pessoa, faça sentir bem no nosso meio. Eu vejo alguns rostos que eu já não via já há um bom tempo, feliz de ver vocês na nossa igreja. Alguns estão viajando. Amo vocês, pastor está com saudade, volte logo para a gente poder estar juntos. Mês de férias é assim, sempre há pessoas que saem, pessoas que chegam, e a gente sempre vai ter esse momento assim de um sentimento de saudade. Há poucos dias eu preguei uma mensagem, semana passada foi nosso culto multicultural, nós tivemos a presença de um pastor amigo que trouxe à igreja, por sinal, uma mensagem maravilhosa. Se você não assistiu, está em inglês nas nossas redes sociais. Muito boa palavra que ele nos trouxe em Gênesis capítulo de número 1. E nos dando ali algumas palavras assertivas para entendermos por que passamos por momentos difíceis, E eu quero te encorajar a assistir. Se você entende inglês principalmente, foi uma tremenda palavra. Mas antes dele trazer essa palavra, no final de semana anterior, nós não tínhamos uma série. Eu trouxe uma palavra porque estava ardendo no meu coração a respeito das palavras de Jesus em Lucas 18:8, onde ele disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Olha, eu confesso que foi uma mensagem muito importante para a nossa igreja. E eu disse que naquele momento que eu pregava aquela mensagem, algumas pessoas me questionavam a respeito dos acontecimentos. Eu disse: olha, pode ser que em julho eu venha fazer uma série curta. Durante esse mês temos somente 3 domingos ainda restante. Olha que susto, 3 domingos para acabar o mês de julho. E alguém falou assim: estamos no meio do ano. Eu falei: não, filho, meio do ano já passou. Nós estamos faltando 5 meses para acabar o ano. Porque nós estamos já no mês 7, e são 12. Então falta 5 depois desse. Então o ano está voando e é hora de acordar, amém? Então eu disse: olha, eu vou fazer uma série bem curta, bem prática a respeito disso. Mas eu disse para as pessoas que me questionavam a respeito disso, eu falei: olha, a dificuldade é porque os acontecimentos estão andando tão rápido que pode ser que aquilo que você escreve ou está sentindo de Deus pedindo mude na outra semana. Então são tempos muito, muito realmente diferentes esses que estamos vivendo. Diga até de passagem que essa semana, começou uma guerra aí comercial muito grave relacionada ao nosso país e a esse país que nós vivemos. E eu não sei onde isso vai parar, mas eu sinto o cheiro de nada bom. Então a gente tem que estar orando, porque temos familiares no Brasil. Alguns de vocês ainda habitam no Brasil, estão aqui de férias, e a gente tem que estar orando, porque quem gosta de luta aí, gosta de assistir luta? Algum homem? Eu gosto de assistir luta. Geralmente quando eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir luta. E ontem eu fiquei aguardando uma luta, porque estava lá, eu tenho um canal, estava para assistir. E a luta era contra o Lewis, contra o Teixeira. Quantos assistiram ontem essa luta? Gente, eu esperei um tempão, durou 30 segundos. 30 segundos. E era os Estados Unidos contra o Brasil.
E eu terminei e voltei para o quarto da Cris. Eu falei, já acabou. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, é mais ou menos a luta que a gente está vendo aí. Está fazendo um barulhão danado, mas não vai aguentar um soco. E vai cair na lona, desmaiado. E foi exatamente isso que eu vi. Então, assim, eu falei, desafiou a pessoa errada, né? O Luiz, quem assiste um pouco de luz sabe disso, ele tem um poder de nocaute muito alto. E nós estamos vivendo ainda num país mais poderoso da Terra. Então, acho que a pessoa tem que ter muita sabedoria para peitar esse país, né? Então, eu estou orando para que Deus abra os entendimentos daqueles que governam a nossa nação no Brasil, amém? Para que eles entendam. Como disse isso, porque eu estou dizendo isso? Porque é difícil de prever as coisas do fim, queridos. Eu pensei assim, meu Deus, será que vai ter uma guerra agora contra o Brasil e eu preciso mudar isso tudo? Por enquanto é uma guerra comercial, uma guerra de narrativas, uma guerra de ataques. Mas a gente sabe que tudo começa assim, e isso pode gerar problemas cada vez maiores, né? Então, estejamos orando, porque estamos realmente vivendo tempos sombrios. E o tema que eu vou falar durante essa série, vocês viram o vídeo, é uma pergunta que nós estamos nos fazendo. É uma pergunta que nós estamos nos questionando. Será que estamos perto do fim? Essa é uma pergunta relevante e importante para nós, porque isso muda totalmente a nossa perspectiva de vida. Por que falar sobre isso? Por que trazer um assunto como esse? Simplesmente pelos acontecimentos que estamos presenciando? E a verdade, sim, é por causa deles, mas também porque muda a cara da igreja. Foi por causa desse enfoque, foi por causa dessa mentalidade de entender que Jesus, as coisas do fim poderiam estar acontecendo a qualquer momento, que levou aqueles 12 homens na Galileia a transformarem o mundo de então. O senso de urgência que gera no coração de alguém que sabe que as coisas do fim estão próximas, muda totalmente a maneira da que a gente vive. Porque hoje o problema das igrejas está justamente sobre isso. Esse assunto é um assunto que está sendo retirado das igrejas, como vocês virão, eu vou falar sobre isso. E por causa disso, as pessoas hoje têm um coração achando que nada está para acontecer. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos da figueira, nós não podemos tirar os olhos das profecias, nós não podemos tirar os olhos daquilo que está diante de nós. Nós precisamos de entender que algo está acontecendo e não é normal, não é comum isso. Nós precisamos de entender que as palavras do Senhor precisam ressoar em nosso coração e isso precisa gerar dentro de nós uma atitude diferente. Porque como eu estava pensando ao preparar essa mensagem do rei Ezequias, que recebeu uma palavra profética, dura, mas verdade, prepara a tua casa, porque o Senhor vai te recolher. Todas as vezes que a gente ouve essas palavras, a gente acha que foi muito dura, e por causa disso a gente acha que, Deus não o amava. Pelo contrário, Deus amava muito aquele homem, porque deu a ele a oportunidade de se preparar. Quantos serão pegos de surpresa, sem a oportunidade de se prepararem para o grande encontro? Então, quando Deus fala para Ezequias, ele estava dizendo para ele com um ato de amor: Ezequias, chegou a hora. E a gente precisa de pensar que isso é uma realidade. A gente vive como se nunca fôssemos enfrentar o fim. Então, independente se o fim de todas as coisas, que é o assunto que iremos falar nessa série, está para acontecer nos nossos dias, ou o nosso fim, nós precisamos de chegar a essa conclusão, a essa realidade que mais cedo ou mais tarde, nós não estaremos aqui. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão mudar. A gente está em um tempo do mundo que a gente precisa de refletir mais sobre vida e morte. E a gente precisa de parar e pensar e entender que, olha, essa palavra, ela é relevante para os nossos dias. O que irei fazer durante essa série é quebrar um pouco da escatologia na visão de Jesus, na visão do apóstolo Paulo e na visão do apóstolo João. Teríamos outros personagens que poderíamos usar falando de escatologia, que é o estudo do fim, usando o livro de Daniel, mas nós não temos tempo. Mas eu quero usar as palavras de Jesus, e eu vou fazer da seguinte forma para você entender onde nós estaremos indo nessa série. Durante hoje, o domingo de hoje, eu vou usar as palavras de Jesus referente aos sinais que nós teremos correspondente às coisas do fim. Na semana que vem eu vou usar a teologia de Paulo, a escatologia dele, para falar o que acontecerá antes da vinda de Jesus.
E depois usarei as palavras do apóstolo João em Apocalipse para dizer o que vai acontecer depois. O que esperar depois desse acontecimento da vinda de Jesus? Então, se você está nos acompanhando através das redes sociais, da internet, ou você aqui, venha, participe. Eu tenho certeza que Deus vai, com certeza, falar ao teu coração. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente começar, então, hoje, Mateus capítulo de número 24. Esse capítulo é tido como o capítulo escatológico do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. E o que nós iremos ver aqui, se você tem uma Bíblia dessas que tem como hábito de colocar em vermelho as palavras de Jesus, você vai perceber que o capítulo de Mateus 24 é quase todo ele em vermelho. Eu trouxe a minha Bíblia para você ver. Geralmente, quando as palavras são ditas por Jesus, ela está em vermelho. Então, esse capítulo 24, são praticamente todo ele composto de palavras que saiu da boca de Jesus. Só aí você vê a importância desse capítulo. Não só pelo aspecto escatológico, mas porque são palavras de Jesus. Eu quero ler a partir do versículo de número 3, e está assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e martar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós temos lido a tua palavra. Palavra essa, Senhor, que tem uma importância e uma relevância tão marcante para nós nesses dias. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa fazer o que eu não posso fazer. Falar ao coração do teu povo através desta série, destas palavras. E que possamos, ó Deus, aguçar os nossos ouvidos para esse fato incontestável, que é a sua vinda e as coisas do fim. Oramos isso no nome de Jesus. Eu ouvi esse barulho do telefone caindo, até pensei que era o som de uma trombeta. Uma das grandes dificuldades que nós temos com esse capítulo de Mateus 24 é interpretar o que ele, Jesus, está falando. Por quê? Porque se nós atentarmos, e aí eu li somente um pouco das palavras de Jesus, nós temos os versos 1, que nos dão um contexto do que foi essa conversa. Você vai observar que Jesus saiu do templo e caminhava com seus discípulos. Chegaram mais perto dele por causa das construções do templo, para apontar as construções do templo. E então eles ali observando isso, essas coisas,
disseram para Jesus: Jesus, está vendo isso aí? Ó? Olha o que nós construímos para o Senhor. Eu quero que você imagine o que está acontecendo aqui. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu. E nós esquecemos disso, que eles iam ao templo, eles iam às práticas judaicas. E o templo, segundo a história, vai nos dizer que era uma das maravilhas do mundo. O templo reconstruído por Herodes era uma das belezas mais extraordinárias do mundo de então. As pessoas e os historiadores dizem que ao entardecer, o templo brilhava de tal forma, por causa da sua cobertura em ouro e do mármore branco, que muitos, quando o sol batia nele, não podiam olhar para ele, porque a luz era tão forte que machucava os olhos. E os judeus se alegravam de ter algo tão extraordinário feito por Deus. E aquele local do templo é um local muito especial para os judeus. A gente tem ali várias histórias que aconteceram naquele local. O sacrifício, o possível sacrifício de Isaac, né? O anjo que desceu para destruir o povo, o próprio Jesus vai voltar naquele lugar. Tantas coisas que aconteceram. O lugar é muito especial. E nós sabemos então que os judeus tinham um orgulho, uma alegria muito grande em ter feito para Deus. Primeiro por terem sido escolhidos por Deus dentre todas as nações. E depois por terem o privilégio de ter a presença de Deus no meio deles. Um templo feito para o Deus verdadeiro. Então eles saíram do templo. Eu acredito porque o texto nos dá isso bem claro, que eles estavam no Monte das Oliveiras, ou seja, já tinham deixado o templo. Quem foi em Israel, e eu estou pensando em fazer uma viagem o ano que vem, só estamos orando para ver se essa guerra para. Parece que ela está querendo parar, e eu comecei a orar sobre isso. Eu quero levar um povo lá o ano que vem, antes da volta de Jesus, se é que Jesus não volta essa semana, mas vai que você tem uma chance ainda. E o Monte das Oliveiras é isso. Eu quero que você vá lá e veja isso. Ele está em frente à cúpula que hoje está a Mesquita de Omar. Eu acredito que então eles saíram dali do templo, passaram por um dos portais, subiram o monte, e possivelmente os discípulos: Jesus, vira para trás e olha que beleza que nós fizemos para o Senhor. Jesus, nós somos um povo especial e diferenciado. Olha o que a gente construiu para Deus. Porque é assim o coração do homem. A gente quer meio de vez em quando impressionar Deus, não é verdade? Olha para mim, Jesus, olha o que eu estou fazendo para ti. E naquele momento, Jesus vira e vê o templo. E são as palavras que a gente leu aqui. A gente leu Jesus dizendo exatamente isso. Vocês estão vendo tudo isso? Jesus estava falando de quê? Do templo. Pois eu lhe digo que não ficará pedra sobre pedra, até que tudo isso seja destruído. Eu não sei você, mas dá para perceber no ar a decepção e a confusão na cabeça dos discípulos. Eles estavam mostrando algo extraordinário que eles tinham feito para Deus, e Jesus, ao invés de dizer: nossa, que maravilha, que bom que vocês fizeram isso, Jesus traz uma sentença dura sobre aquele templo. E Jesus fala assim: não se apegue a isso. Isso vai cair, isso vai desmoronar, isso não vai ficar aí no lugar que vocês estão vendo. Eu acho que isso deu uma confusão tão grande nos discípulos que levou eles a pensar: então acabou tudo. Porque se o templo onde Deus habita acabar, é o fim. Então o Senhor está voltando. E aí eles fazem outras duas perguntas. Jesus, diga-nos, quando será essas coisas? Que coisas? A destruição desse templo. Quando será, ou quais sinais haverá das coisas do fim, e quando será a sua volta? Então o capítulo 24 de Mateus precisa ser visto à luz dessas três perguntas. Há momentos, porque nós não sabemos o que Jesus, ele não colocou: olha, deixa eu responder a primeira pergunta, deixa eu responder a segunda pergunta, deixa eu responder a terceira pergunta. Ele não fez isso, ele começou a responder, ele começou a dar uma palavra profética. E há momentos que nós precisamos de entender que Jesus estava se referindo aos acontecimentos do fim do templo. Há momentos que Jesus está falando a respeito das coisas que estão por vir, os sinais que haverão das coisas do fim. E há momentos que ele estará falando a respeito da sua segunda vinda. E nós precisamos de ler esse capítulo com muito cuidado, porque tem coisas que você vai ler que já aconteceram. Muitos hoje negam
a vinda de Jesus, ou o sinal do fim dos tempos, porque diz, olha, Jesus já falou isso mais de 2000 anos atrás e nunca aconteceu. Eu sempre chamo eles para conversa e falo assim, onde que Jesus disse isso? Ah, Jesus falou isso na Bíblia. Eu falei, onde que está? Nem sabe onde está, né? Mas falam que está lá. Eu falo, não, ele falou isso sim, em Mateus 24. E aí eu explico o que eu estou explicando para vocês, você precisa entender esse texto corretamente. E há uma parte que Jesus fala de algo que já aconteceu. E não só aconteceu, mas aconteceu exatamente como ele disse. Só para você entender e contextualizar, quando Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra do que vocês estão vendo. O templo era construído por pedras gigantes de mármore, impossíveis de serem derrubadas por qualquer homem praticamente. Era algo que precisaria de algo muito forte, muito estrondoso. Os discípulos olharam e falaram assim, como que vai ser isso? Será que vão vir aqui destruir tudo mesmo? Mas para quê? A história vai nos contar que quando Jerusalém foi destruída pelo incêndio, o templo também fez parte. Pegou fogo. E todo o ouro que estava no templo derreteu. E o que aconteceu? Esse ouro que estava no templo entrou pelas fendas do piso. E ficou lá. Quando o fogo passou e mais tarde os romanos vieram, sabe o que eles fizeram? Eles destruíram tudo para pegar toda a riqueza que estava lá. Ou seja, exatamente como Jesus disse aconteceu. Eles derrubaram as pedras, eles arrancaram do lugar as colunas de mármore, atrás do ouro que estava ali. Então eu digo para essas pessoas, se as palavras que Jesus proferiu nesse capítulo aconteceu exatamente como ele disse, o que me impede de crer que a segunda parte também irá acontecer? Nós precisamos de entender, queridos, que Jesus nesse capítulo vai dizer que a vinda dele será como um ladrão. Eu não sei você, mas eu sou freak out com isso. Eu moro num lugar tão seguro, mas eu sempre estou procurando barulho, né? Minhas filhas falam assim, meu pai, ele dorme... Já fui polícia, né, queridos? O ouvido é afiado. É qualquer barulhinho, eu desperto. E a minha esposa dormindo, parecendo um anjo. Eu falei, meu Deus, nem preocupa. Acho que leva ela, leva os cachorros, leva as meninas, leva todo mundo. Eu estou sempre alerta. Porque ladrão, uma cabeça até hoje, 32 anos de América, ainda estou com a síndrome de Brasil. Parece que ladrão entrar na minha casa. Mas é assim, ladrão entra sorrateiramente, você não sabe, ele chega de mansinho. Ele chega e quando você vê, leva tudo. Eu tenho um amigo que mudou para o Brasil, isso é um caso real, eu quero que você assista isso aí, muito legal, a história. Ele mudou para o Brasil recente, que ele estava lá no Brasil. Ele acordou no outro dia, sentou no sofá, foi pôr o sapato dele. Quando ele olhou para frente assim, ele falou, cadê minha televisão? Aí ele olhou para o lado, cadê meu sistema de som? Começou a olhar na casa, roubaram a casa dele. Ele falou, pastor, eu não vi nada. Levou tudo, minha casa, com eu, minha esposa e minha filha dormindo. Com a gente dentro de casa. Eu falei, glória a Deus que não te viram, que você não viu. Na verdade, foi um livramento. Roubaram na primeira semana que ele chegou no Brasil. Porque ladrão age assim. Ladrão age inesperadamente. E Jesus fala que a sua vinda será como um ladrão. Mas você sabe que isso é para os que não creem. Esta palavra Jesus não está falando para nós. Jesus não está se referindo a você e eu, porque nós fomos alertados, nós fomos ensinados e nós temos a palavra que nos revela como será. Será pego de surpresa aquele que está desapercebido. Aquele que está ouvindo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai ser pego de surpresa quem não está vendo o que Deus está falando e não está percebendo os sinais que estão acontecendo. Que sinais, pastor? Jesus disse. Como eu disse, hoje eu quero focar no que se refere aos sinais das coisas do fim. Que possivelmente muitos creem, como você verá semana que vem, a semana que eu vou falar um pouco mais sobre isso, antecede a segunda vinda de Jesus. Jesus nos dá aqui alguns sinais e eu quero que vocês me acompanhem para a gente ver um pouquinho sobre isso. Jesus fala, primeiro sinal, falsos cristos e falsos profetas. Diga comigo, falsos cristos e falsos profetas. Perceba que o primeiro sinal que Jesus nos dá são doutrinas falsas. Quando ele fala de cristos aqui, Christos, a palavra vem de também a palavra Messias, significa o ungido. Ou seja, surgirão falsos ungidos. Com
Com consequências, falsos ensinos. Nunca houve uma parte da história onde isso foi tão forte por causa dos acessos às redes sociais e tão devastador. Porque antigamente, se algo acontecesse assim, ele ficaria a nível local. No máximo que faria era expandir para as vizinhanças. Mas hoje, um ensino equivocado, um ensino falso, uma doutrina de demônios, ela surge num lugar e daqui a pouco, queridos, ela espalha rapidamente por toda a terra. Nós estamos vivendo uma época onde essas palavras de Jesus, naquela ocasião, ele falou: isso será um sinal, mas não será para uma igreja local, não será um sinal para um povo. Ele falou: será um sinal para a terra. E se isso se coloca hoje diante de nós, nunca esteve tão real. Porque interpretar isso há 200 anos atrás, as pessoas pensariam: não, a gente não tem como. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado do mundo. Hoje nós sabemos exatamente que as coisas se espalham muito rápido. Então está muito claro que essas palavras de Jesus tomam um peso totalmente novo para nós hoje, nesse mundo de tanta tecnologia, de tanta globalização. Jesus falou que nos últimos dias, o que vai anteceder esses últimos dias, ou sinais desses últimos dias, são ensinos falsos. Hoje o que tem de ensinos falsos por aí, o que tem de ensinos que eu falo, de onde vocês tiraram isso? Em que lugar na Bíblia você leu isso, pelo amor de Deus? E as pessoas estão praticando coisas, fazendo coisas, gente, virou hoje macumba gospel. É sério. As pessoas estão fazendo coisas hoje, eu falo: de onde vocês tiraram isso, pelo amor de Deus? E o apologético, o homem que defende a verdadeira fé, está sendo crucificado, tido como antiquado, ultrapassado. Defender a verdadeira doutrina hoje se tornou uma luta. Hoje pastores que pregam a verdade têm igrejas esvaziadas. Porque hoje o que enche igreja são os que eu falei na semana anterior, que eu falei: Deus não está atrás de aplaudidores de púlpito. Deus está aquele que carrega cruzes, carregadores de cruzes, não aplaudidores de púlpitos. Mas hoje os cultos de igrejas sérias estão esvaziados, porque prega a sã doutrina, prega a verdade, e a verdade está incomodando muita gente. Mas hoje o que eles querem são pastores cool. Querido, sem querer criticar, mas já viu os pastores de hoje em dia? Tem os caras que chegam assim, ó: oi, meus lindos! Legal, vocês são lindos. Queridão, o cara está fazendo de tudo, parece que ele está andando em ovos para não agradar, para desagradar ninguém. Não sai uma palavra dura da boca do cara. Você pode até ter uma impressão bacana para tentar atrair as pessoas, mas depois prega a sã doutrina, e se doer, deixe doer. Ai, pastor, fui na igreja, o pastor tão legal. Esse negócio de pastor legal, querido, está errado. Pastor não pode ser muito legal contigo, não. Pastor tem que te falar a verdade. Tem que te falar a verdade. Às vezes vai doer a verdade. Mas eu não fui chamado, igual eu falo para minhas filhas: eu sou seu pai. Posso até ser seu amigo, mas eu sou seu pai. Eu fui chamado para ser pastor dessa igreja e te ensinar todo o conceito da palavra de Deus, gostando ou não. Há poucos dias um cara me mandou um vídeo aqui: pastor, o que o senhor acha disso aqui? E o vídeo falava assim: esses pastores que ficam pregando o fim do mundo deveriam parar com esses sermões. Está falando comigo, né? Pois eles estão ultrapassados, pois o evangelho de Jesus Cristo é conforto e não condenação. Eu falei: que bacana, queridão. Oi, lindo. Mandou para o cara errado. Eu respondi ele assim: querido, preste atenção. O evangelho é conforto, mas também é confronto. E antes que haja o conforto, tem que haver o confronto. Você só é confortado no Senhor quando você foi confrontado pelo Senhor. Engoleu seco. Eu falei assim: onde já se viu a audácia
de dizer que as palavras de Jesus estão ultrapassadas. Olha onde chegou o nível que a gente está hoje. Pastores que estão dizendo que isso agora se tornou um ensino errado para as igrejas. Que a gente não pode pregar. Queridos, eu posso mostrar o vídeo para vocês. Não pregue as coisas do fim. Eu falei, nunca existiu um tempo que a igreja precisa mais de falar a respeito das coisas do fim. Amém? Glória a Deus. John MacArthur disse o seguinte: a verdade sem amor mata, mas o amor sem verdade engana. Preste atenção nisso. Eu tenho que pregar a verdade em amor, mas se eu falar de amor sem a verdade, eu vou estar enganando as pessoas. Eu tenho que pregar todo o conceito da palavra e ensinar que tem coisas que não são boas, mas nós precisamos delas. E uma delas é nos posicionar quanto à verdade. Precisamos de pregar todo o conceito da Bíblia. E eu, quando digo toda, é toda. Uma vez disseram para uma pessoa assim: tudo que você discordar da Bíblia, retire. A pessoa começou a fazer isso. Daqui a pouco ela estava só com as capas. Porque chega um ponto, queridos, que vai ter coisas que você não vai gostar. Mas nós precisamos de todo o conceito da palavra de Deus. Nós precisamos de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Velho, Novo Testamento está aí para nos ensinar. Eu li na sexta-feira, assista a minha mensagem quarta-feira. Eu tenho uma palavra muito poderosa para a igreja. Preguei sexta, vai sair quarta-feira. Eu quero que você assista e compartilhe. Eu disse no final que 1 Coríntios 10 diz: todas essas coisas aconteceram, falando de quem? Do Velho Testamento, dos que estavam no deserto, para nos ensinar algo. Então nós precisamos de todo o conceito da palavra de Deus, de cada história, de cada ensinamento, para nos mostrar os perigos que corremos em negligenciar a palavra de Deus. Então Jesus disse que um dos sinais seriam falsos mestres, falsos cristos. Queridos, eu oro para que a gente possa ser uma igreja de bereanos. Quantos sabem o que são os bereanos? Atos capítulo 17. Sabe o que significa? Enquanto o pastor está pregando, eles estavam checando se aquilo que Paulo e Silas ensinavam eram verdade ou não. Hoje nós precisamos de um grupo de pessoas que se posiciona. Saiu um estudo, alguém compartilhou algo com você. Antes de você sair compartilhando, fala assim: qual a base bíblica para isso? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Pedro 3,15 diz que nós devemos estar sempre preparados a responder a qualquer um que nos questione a respeito da nossa fé. Nós precisamos estar prontos para responder. Por que você crê da forma que você crê? Eu estou pegando uma classe sobre apologética cristã. E essa classe fala justamente sobre isso. Como defender a minha fé? Como argumentar com o não crente que a fé em Cristo é verdadeira? E quais são os argumentos que eu posso trazer para convencer ou persuadir essa pessoa? Tem gente que tem 30 anos de igreja e não sabe fazer isso. Tem gente, se você perguntar assim: defenda a sua fé. Jesus é Jesus, uai. Bacana. Como é que você prova que Jesus é o Senhor? Como é que você fala que Jesus é Deus? Como é que você responde que a salvação é somente para aqueles que creem? Como argumentar a sua fé? Que nós possamos levantar uma igreja de bereanos nesses dias. E que você possa se posicionar. Eu amo quando eu vejo alguns de vocês fazendo vídeos e proclamando a verdade, ensinando a verdade, trazendo a verdade nas redes sociais. Talvez você não vai ter a popularidade que alguns já têm, mas continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, que é pregar toda a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Então o primeiro sinal que Jesus disse é justamente sobre isso. Então, estamos no fim do tempo? Sem dúvida, porque estamos vendo cada vez mais isso ser uma verdade. Segundo sinal que Jesus nos trouxe aqui: guerras e rumores de guerras, pestes e terremotos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Esse é um dos sinais que muitos se questionam, pois sempre houve guerras, e isso é verdade. O homem já saiu do Éden brigando, um irmão contra irmão. Caim matou Abel, e a guerra surgiu lá já no início. Então, por causa desse fato de sempre ter havido guerras, muitos dizem assim: olha, isso sempre existiu. Guerra contra Israel, guerra contra agora a Ucrânia. Agora não, 3 anos. Guerras que surgem ao redor do mundo, isso sempre houve. Preste atenção, quando Jesus nos disse a respeito disso, Ele disse que no fim dos tempos isso se intensificaria, porque Ele fala aqui: será como as dores de parto de uma mulher.
As mães que estão presentes sabem o que eu estou falando. Quando começam as primeiras contrações, elas têm uma pausa longa entre uma e outra. Mas quando está aproximando o momento da criança nascer, as contrações são mais curtas. Hoje as guerras são mais constantes, mas o que mais me chamou a atenção quando eu estava preparando isso, é que Jesus coloca esses acontecimentos de guerra relacionados a pestes e terremotos também. Eu quero ser breve mostrando para vocês algo que está óbvio para nós hoje, mas que à luz do tempo que Jesus falou era impossível. As guerras hoje têm um efeito global. Antigamente uma guerra poderia acontecer num lugar da África, como aconteceu em vários momentos da história, na Europa. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial foi terrível, devastadora. Mas foi o momento que os Estados Unidos mais prosperou. A guerra estava acontecendo lá e os Estados Unidos estavam vendendo, ganhando dinheiro, prosperando. Mas hoje, qualquer guerra mundial afeta o mundo inteiro. E é rápido. A guerra começa lá, o dólar dispara. A guerra começa do outro lado, falta comida. Então eu comecei a fazer algumas observações. Observe, por exemplo, quando há guerras, há um deslocamento de refugiados enormes. As guerras hoje são tão cruéis que imediatamente milhares de pessoas fogem, gerando assim uma crise humanitária terrível. Outra coisa que eu percebi é que a questão econômica, algo que acontece de um lugar do mundo, afeta a gente economicamente imediatamente. Quando começou a guerra da Ucrânia, não sei se vocês acompanharam no Brasil, o presidente que estava na ocasião saiu imediatamente para falar com o presidente da Rússia. Embora discordando, nem dando a sua opinião sobre quem estava certo e errado, ele falou assim: eu preciso de fertilizante, porque senão a gente vai passar fome aqui. Hoje, as guerras que acontecem, principalmente naquelas regiões, são canais que passam milhões e milhões de comércio, seja petróleo, seja alimentos, seja fertilizantes, insumos. E uma guerra num lugar assim, que ele trava tudo, trava toda a nossa vida. Coisas que a gente tem hoje com facilidade, pode não ter por causa de uma guerra. Então quando Jesus fala, olha, preste atenção. E hoje o mundo globalizado, além do poder bélico dos países hoje, um espirro hoje em cima do botão errado, querido, acabou tudo. Eu tenho o maior medo dessas guerras. E o cara abre lá a mesa, levanta aquele botãozinho vermelho, aí vai beber uma água e espirra, bate sem querer. Acabou. Morremos, acabou. É o fim. Morreu por quê? Um espirro. Matou todo mundo. E não, até onde eu sei, foguete não dá ré. Entendeu? Uma vez que lançou, não dá ré. É só a misericórdia de Deus. Então um equívoco, um momento de tensão, uma palavra maldita, pode gerar uma consequência enorme. Eu vi a respeito de necessidades que surgem humanitárias, como médicos, água potável, saneamento básico, educação. E sabe o que isso acontece quando uma guerra terrível dessa acontece? Epidemias surgem, novas doenças surgem, pestes surgem. Então quando Jesus diz que isso será assim no fim, preste atenção nos dias de hoje. Nós temos danos ambientais gravíssimos. Tudo isso mostra a fragilidade do mundo atual. Quando Jesus falou, vocês prestem atenção que esses serão dos sinais antes das coisas do fim. Isso é só o início das dores. Eu quero fazer um rápido. Eu sei que eu estou com o tempo estourado, mas vocês estão gostando da mensagem? Então fica aí. João, quando traz o livro de Apocalipse, João fala a respeito de visões que ele tem, também relacionadas às coisas do fim. Quando os 4 cavalos saem de Apocalipse 4, algumas coisas catastróficas começam a acontecer na terra. E João as descreve na visão e na linguagem que ele tinha da ocasião. E uma das coisas que me chamou a atenção são o que João fala a respeito do capítulo 8 e 9 de Apocalipse. Vocês já devem ter ouvido falar do gafanhoto gigante que ele viu correndo atrás dos homens. João fala de estrelas caindo dos céus como bolas de fogo e grandes terremotos. João estava no 1º século, tentando descrever o que nós temos hoje no nosso mundo.
João estava vendo, possivelmente, porque ele disse que esse grande gafanhoto, as suas asas batiam como as muitas águas, e os seus olhos eram como o do homem. João possivelmente viu um helicóptero voando. E João ficou assustado com aquilo e falou: o que é isso? Ele falou assim: só pode ser um gafanhoto gigante, porque eu nunca vi isso na minha vida. E quando ele fala de estrelas caindo do céu, como bolas de fogo, vocês devem ter visto vários mísseis voando sobre Israel nesses últimos dias. E aquilo tem uma característica muito clara de uma estrela cadente caindo. E quando ele fala de grandes terremotos que surgiam após isso, ele estava falando claramente das explosões desses mísseis. João viu os nossos dias. João estava assistindo o que eu e você estamos assistindo hoje no nosso celular. E muitos ainda estão dormindo, sem entender que nós estamos vivendo dias muito complicados. Pastor, e diante de tudo isso, qual deve ser a nossa resposta? Jesus disse: não vos assusteis. Há duas formas, ou três, que eu quero que tenha uma também, mas duas formas de reagirmos a isso. Uma é ignorá-las, os sinais. Não, nem ver, não estou nem vendo, não quero nem saber sobre isso. Tem gente que até hoje não lê o livro de Apocalipse porque tem medo. Eu não quero ler Apocalipse. E ignora os sinais que Jesus diz que irá acontecer. Esse é um dos possíveis sentimentos que surgirão de ignorar aquilo que Deus disse. O segundo é medo. A pessoa fica com medo, começa a viver um medo. Eu tenho medo, eu tenho pavor disso. Mas Jesus está nos dizendo: não tenha medo. E por que eu não preciso ter medo, pastor? Por que eu não preciso ter medo? Jesus diz que se você ficar firme, você vai ser salvo. E a salvação aqui não está falando de salvação para o céu, porque Jesus fez a salvação do céu. Ele está falando de salvação dessas coisas. E é o seu assunto da semana que vem. Me aguarda que você vai ver. A gente vai escapar disso. Eu espero que você venha comigo. Amém? Vire para alguém e fala assim: e aí, está pronto? Está pronto para deixar tudo? Está muito preso a essas coisas desse mundo? Então, dois sinais que nós vimos: ensinamentos errados, falsos mestres, falsos ensinos. Jesus fala a respeito de terremotos, guerras, de pestes. Eu quero dar o último: aumento da iniquidade e frieza do amor. E ele diz: e por causa da iniquidade que vai aumentar tanto, o amor de muito vai esfriar. Eu quero rapidamente dividir esses dois sinais que eu percebi pela primeira vez lendo dessa vez para preparar essa mensagem. Eu sempre li isso como uma coisa única. Aumento da iniquidade eu enxergo como algo que vai estar acontecendo no mundo. A iniquidade no mundo vai aumentar tanto. Eu coloquei algumas coisas: pastor, o que é isso? O coração anestesiado das pessoas. Hoje uma pessoa se acidenta perto do outro, ao invés de ele pegar o telefone para ligar, ele pega para filmar. Preste atenção. Ele pega para filmar. O outro está lá, ele, olha isso, meu Deus, olha isso. Perdemos a banalidade da vida hoje está tão grande, que ninguém se assusta com mais nada. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa machucada, e as pessoas passando, e eu pensava nas palavras de Jesus da parábola do samaritano. Eu falei: ninguém se importa. As pessoas veem tanto a violência, tanta maldade, que ninguém quer se envolver mais. A iniquidade aumentou tanto. Além de tudo, a desprezo, né? A gente vê hoje, as pessoas estão vivendo em tremenda violência urbana, e infelizmente até rural. A gente está vendo hoje ideologias extremas, intolerância, aumento da pornografia, que isso também é um aumento da iniquidade. Hoje, por causa do celular, as pessoas têm pornografia aqui. Jesus falou que nos últimos dias o aumento da iniquidade estaria. Além do mais, aborto, corrupção. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade aumentaria. Vire para alguém e pergunte isso: você acha que está nos nossos dias? Eu não tenho dúvidas. Então eu estou dizendo que é duas coisas: um é o aumento da iniquidade, aí o outro é o amor de muitos vai esfriar. Por que eu separo? Porque eu acredito que ele está falando com a igreja. Amor está na igreja. Amor está com aqueles que conhecem a Deus.
Então diz, no mundo vai aumentar a iniquidade, e na igreja o amor vai esfriar. Jesus falou a semana passada, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Ele está falando com a igreja. Um dos sinais que eu vejo mais forte hoje, é o que eu posso observar claramente, é o que está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas estão cada vez mais apáticas e frias espiritualmente, e sem amor. E amor aqui é por Deus, pelas coisas de Deus. Deus se tornou segundo plano, o terceiro ou até quinto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do que está por vir. A conclusão que eu trago para nós hoje é: será que nós estamos perto do fim? Como você ouviu aqui hoje, nesse breve relato, você acha que nós estamos perto do fim? Ou esse é um assunto que você vai mais uma vez ignorar? E se é uma realidade, se é uma verdade, como é que você quer continuar vivendo o resto da sua vida? Você quer viver como se Jesus não viesse voltar e as coisas não iriam acontecer? Queridos, um abrir e piscar de olho, toda a nossa vida, todos os nossos planos, todos os nossos desejos, todas as nossas intenções podem acabar. A gente pode estar hoje num domingo tranquilo e daqui a pouco algo desencadeia. Todos os dias eu vou dormir e eu falo assim: Senhor, eu não sei se vou acordar, mas se eu acordar, eu quero acordar na Tua presença, né? Ou nessa vida ou na outra. Eu quero acordar na Tua presença. A gente vive numa terra que treme, você sabia disso, né? E treme bastante, tá? Quem chegou agora, não se assuste. Mas treme. E um momento como esse pode mudar toda a nossa vida na Bay Area. Você pode sair de casa um dia e cruzar a Bay Bridge e só voltar para casa, se voltar, depois de 3, 4 dias. Já parou para pensar nisso? Você está preparado para enfrentar isso? Um mundo de caos. Ou você vai tentar ligar para mim? Eu quero te dizer que as torres de telefone não vão funcionar. Você tem que estar firmado na sua fé e não temer. Não se apavorar, porque Jesus disse que tais coisas iriam acontecer. Além disso, de guerras, a economia, dinheiro que a gente está mandando, guardando debaixo do colchão. Se é, né? Tem gente aí que está com o colchão cheio. Amanhã perde o valor. Perde totalmente o poder de compra. E aí? Boa fogueira que você vai fazer com papel. Jesus falou isso. Tolo, o que juntastes? O que você vai fazer com isso? Eu estava fazendo um corte para uma mensagem que eu já preguei tem tempo, e eu lembrei, eu achei tão linda. Aquele dia a gente estava inspirado por Deus, né? Eu falei assim, que no seu testamento, o que tenha de mais valioso, não é o que você vai deixar, mas é a vida que você viveu para Deus. Que você não tem um testamento, mas que você tem um testemunho de alguém que viveu para Deus. E eu encerro hoje dizendo o seguinte: vamos nos preparar para esse tempo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Você está preparado para encontrar com Jesus? Para enfrentar essas coisas? Não espere pelo fim para começar uma nova vida. Hoje é o dia. Como é que está a sua fé? Está esfriando? Como é que você está distraído diante das dores que o mundo tem? Será que você consegue ignorar os sinais? Quem ignora os sinais paga um preço alto. O carro antes de quebrar dá sinal. Pessoas antes de se relacionarem dão sinais que estão interessadas. Pessoas antes de se separarem dão sinais que algo não está bem. A gente pode ver os sinais que estão aí do carro, dos relacionamentos. A vida econômica dá sinal. E a gente pode ignorar e continuar gastando. Os sinais são somente isso, sinais. Para que a gente tome uma posição e faça algo antes que seja tarde demais.
Jesus diz que esses sinais do fim das coisas, que antecederiam a sua vinda, são só sinais. O que você vai fazer vendo tudo isso? Eu quero te chamar a viver com propósito. Eu quero te chamar para viver uma vida com propósito para Deus. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você querer fazer qualquer coisa, conecte com aquele que tudo fez. Coloque-se debaixo das asas do Senhor e deixa Deus dirigir a sua vida. Pare de viver distante dos propósitos que Deus tem para você. Pare de viver distante da eternidade. Você não é deste mundo. Você não vai viver aqui para sempre. Você é um ser eterno. E você precisa se preparar para o encontro com Ele, para a vida eterna. De olhos fechados, cabeça baixa, quantos querem hoje se reconectar com o seu propósito de vida? Quantos querem hoje, diante de tudo que você está ouvindo, diante de tudo que você percebe que você não é bobo, você sabe do que eu estou falando, dizer: pastor, eu preciso de me reconectar com o meu propósito de ser luz, sal, de viver para Deus em primeiro lugar. Eu queria que você levantasse sua mão, quero orar por você. Se tem alguém aqui, amém, eu vejo essas mãos. Tenha medo de não levantar, não, levanta bem alto assim para eu poder ver, amém. Coloque-se diante daquele que pode mudar a sua história, sua família. Pai, eu vejo essas mãos levantadas, eu vejo pessoas, ó Deus, reconciliando-se com o propósito pelo qual existi, pelo propósito pelo qual o Senhor as fez. E hoje, Senhor, diante do Senhor, nós queremos nos reconectar com as coisas do Senhor. Nós não te impressionamos com o que construímos para Ti. Nós te impressionamos quando nós obedecemos e vivemos conforme a Tua palavra. Que nesse dia, nessa hora, mudanças internas possam ocorrer dentro de nós. Que venham se manifestar, ó Deus, através de uma vida que traz fruto, glória e poder para Ti. É o que oramos no nome de Jesus. Amém? Se você precisa de oração, fale com um de nós de alguma área na sua vida que precisa. Queria pedir que você se colocasse de pé. Eu quero orar para despedir esse culto. O almoço está sendo servido. Pegue o seu filho, sua filha, não deixe correndo na igreja. Esteja atento onde eles estão. E eu espero que através dessa série de mensagens, Deus fale com o teu coração e você se reposicione. A bússola, ela serve só para redirecionar o piloto, o capitão. Redirecione a sua vida para aquilo que realmente importa. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.